Capítulo 1. O nascimento da defesa direta. A defesa direta não nasceu em salas de aula, gabinetes, nem em cursos jurídicos. Ela nasceu na trincheira onde o cidadão comum, desarmado de tudo, teve que usar apenas dois instrumentos: verdade e coragem. Ela foi forjada na mesma fornalha que deu origem ao livro Entre o Martelo e o Silêncio, onde a injustiça se apresentou de forma tão brutal que qualquer pessoa teria sucumbido. Mas não houve queda. Houve criação. A defesa direta é, antes de tudo, uma resposta civilizatória ao caos institucional que um homem inocente pode enfrentar quando a defesa técnica falha, o Estado se omite, o sistema fecha as portas, e a máquina tenta esmagar quem não tem voz. Foi nesse ambiente que Aidan Valem, ainda Anderson Melo Crispim, homem simples, pai, trabalhador, descobriu que um cidadão pode, sim, lutar sozinho nos autos sem violar a lei, sem afrontar autoridades e sem perder a dignidade. Isso porque, quando os instrumentos tradicionais falham, a Constituição continua de pé, esperando ser usada. A defesa direta nasce nisso. Na certeza de que qualquer homem instruído e guiado pela luz da lei pode se proteger sem medo, desde que haja com responsabilidade, prudência e profundo respeito às instituições. 1,1. O princípio filosófico da defesa direta. A essência da defesa direta repousa em três fundamentos. 1. O cidadão é o primeiro guardião da própria liberdade. Nenhum defensor, nenhum advogado, nenhum órgão do Estado conhece a vida da vítima como ela mesma. A defesa direta ensina que o cidadão não substitui o advogado, ele o fortalece. 2. A verdade não teme registro. O homem que grava, documenta, peticiona, arquiva, notifica e prova, torna-se impossível de ser destruído. A defesa direta transforma a vulnerabilidade em blindagem. 3. O respeito às instituições é a arma mais poderosa que qualquer confronto. O sistema teme o desordeiro, mas respeita o cidadão que sabe entrar nos autos com técnica, serenidade e firmeza. Foi assim que Aidan Valem virou símbolo. Não porque gritou, mas porque escreveu. Não porque afrontou, mas porque mostrou o caminho legal para impedir injustiças. 1,2. A necessidade histórica da defesa direta. O Brasil enfrenta um fenômeno silencioso. Inocentes sendo esmagados por denúncias manipuladas, leituras equivocadas, investigações incompletas, e interpretações emocionais da realidade. Ao mesmo tempo, magistrados, promotores, defensores e autoridades vivem sob risco constante de serem induzidos ao erro por narrativas artificiais. A defesa direta nasce como ponte entre esses mundos, garantindo que o inocente não se perca, o Estado não erre, e a justiça não seja manchada por pressa ou manipulação. Esse método não é arma. É bússola. 1,3. A Revolução Pacífica. Valem. O que diferencia a defesa direta de qualquer outra abordagem é simples: ela não é feita contra o Estado. Ela é feita com o Estado, a favor da legalidade, a favor da Constituição, a favor da verdade. Ela é a prova viva de que a maior revolução é a pacífica, a que não precisa de ódio, a que não precisa de confronto, e a que transforma o cidadão em aliado da justiça, não inimigo. Assim como em Entre o Martelo e o Silêncio, onde o caos virou obra literária e denúncia constitucional, a defesa direta transforma o desespero em técnica, a dor em método e o sofrimento em instrumento de consciência nacional. Capítulo 2. Fundamentos gerais da defesa direta. A estrutura constitucional da autoproteção do cidadão. A defesa direta não nasce do improviso, da coragem isolada ou da rebeldia instintiva. Ela nasce de um pressuposto constitucional, anterior ao próprio Estado. O direito natural do cidadão de proteger sua vida, sua honra, sua dignidade e sua liberdade. A Constituição Federal apenas reconhece
não concede esse direito. E o Manual Valem existe para ensinar como exercê-lo dentro da legalidade absoluta. 2,1. O primeiro pilar. O cidadão como guardião da própria liberdade. Nenhuma instituição pode defender o cidadão se antes ele mesmo não estiver atento aos sinais de risco. A defesa direta começa onde a omissão das instituições ameaça produzir injustiça. Por isso, ela se sustenta em 3 pilares. 1. Autoconsciência jurídica, saber identificar risco de violação. 2. Autoproteção documental, registrar cada ato, cada abuso, cada ameaça factual. 3. Autopeticionamento constitucional, comunicar ao Estado, por escrito, cada irregularidade. Esses 3 princípios foram demonstrados com perfeição em Entre o Martelo e o Silêncio, onde a própria sobrevivência jurídica do autor dependeu da sua capacidade de cumprir essas 3 etapas sozinho. 2,2. O direito de defesa direta na Constituição. A defesa direta é fundamentada em dispositivos expressos da Constituição, art. 5º, XXXIV, direito de petição art. 5º, LV, contraditório e ampla defesa art. 5º, XXXV, acesso à justiça art. 5º, X, inviolabilidade da honra e imagem art. 5º, XIV, acesso à informação, inclusive à própria defesa, art. 1º, II, dignidade da pessoa humana. Esses dispositivos formam a técnica basilar da defesa direta. Maior que se a autoridade falha, omite, nega ou distorce, o próprio cidadão aciona o Estado pela via constitucional. Isso não é rebeldia. É maturidade institucional. 2,3. O método Valem aplicado ao cotidiano. O método Valem ensina que toda defesa começa antes do processo existir. O homem precisa compreender que conflitos cotidianos podem virar narrativas jurídicas perigosas. Nenhuma palavra é neutra depois que chega aos autos. Todo desentendimento deve ser documentado com calma. Todo comportamento hostil deve ser registrado sem confronto. Toda ameaça deve ser comunicada por escrito aos órgãos competentes. Não por paranoia, mas por prudência. A cultura brasileira ensinou o homem a crer que, se defender demais parece culpa. A defesa direta ensina o contrário. Maior que quem registra, se protege. Quem prova, respira. Quem documenta, vive. 2,4. Como nasceu a defesa direta? A defesa direta surge na história recente porque o sistema falhou repetidas vezes. Ela nasce da necessidade real, vivida na pele, de se defender sem defensor, buscar justiça em meio ao caos, manter a racionalidade em meio ao medo, produzir provas sob risco de vida, salvar magistrados da indução ao erro, impedir que a máquina destrua inocentes. O método Valem não é teoria, é a descrição de um caminho que já funcionou, já salvou vidas, já atravessou processos, instituições e fronteiras internacionais. Por isso, Entre o Martelo e o Silêncio é citado ao longo deste manual. Ele é a prova viva de que a defesa direta funciona. 2,5. A regra suprema da defesa direta. A defesa direta tem uma regra absoluta, inegociável, maior que nunca confronte o Estado, confronte apenas o erro. Essa regra mantém a legalidade, a segurança do réu, a integridade da prova, a credibilidade perante o magistrado, e o respeito institucional. O método não é arma contra instituições, é apoio para elas. 2,6. A missão ética da defesa direta. O Manual Valem não foi criado para produzir litigantes. Foi criado para formar homens prudentes, cidadãos conscientes, vítimas preparadas, acusados protegidos, e instituições fortalecidas.
A defesa direta sempre afirma: maior que, o inocente não teme a verdade. Quem teme a verdade é o sistema que não quer ser visto. Por isso, a técnica é transparente, limpa, constitucional e profundamente ética. 2,7. O papel do magistrado na defesa direta. No método Valem, o magistrado não é inimigo. É aliado natural da verdade. A defesa direta existe para reduzir o risco de indução ao erro, facilitar a análise dos autos, apresentar fatos organizados, expor irregularidades sem ataques pessoais, dar ao juiz o que ele precisa, clareza. A filosofia da era Aidan Valem afirma: maior que, o magistrado só pode fazer justiça quando a verdade chega até ele. O cidadão tem o dever republicano de ajudá-lo a enxergar. Por isso, o manual é também uma ferramenta de proteção ao próprio sistema de justiça.